Boa noite. Boa noite na paz de Jesus, que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Eu me chamo Midian, sou nutricionista e com muita alegria, estou aqui para compartilhar umas coisas boas e especiais, porque é muito bom comer, né? Todo mundo concorda? Então a gente vai compartilhar aqui, eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre o tema saúde no corpo e na mesa, certo? Quantos aqui acreditam que a palavra de Deus é o nosso manual de vida? Amém? Amém. Então estão todos munidos aqui. Vamos lá. Olha, agora está ficando melhor, né? Agora. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 10, 31. A gente vai agora no comecinho dar uma folheada. Primeiro para a gente entender que se nós somos filhos, Deus nos deixou um manual, é porque nós podemos utilizá-lo para que Ele nos ajude a saber mais ou menos por onde, ou exatamente por onde nós devemos andar. Então nós vamos aqui abrir as nossas Bíblias, vamos abrir em 1 Coríntios 10, 31. Um versículo bem conhecido. E falando em alimentação, em comer, beber, a gente pode ler em 1 Coríntios 10, 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Devemos separar nossa vida como um todo para a glória de Deus, né? Eu não vou glorificar Deus só no momento que eu estou louvando, ou glorificar Deus só no momento que eu estou orando com a minha família. Mas sim a gente poder ter a oportunidade de glorificar a Deus também com aquilo que a gente escolhe comer. E nós somos um ser integral. Somos um ser em que Deus nos criou de uma forma integral. Nos criou como corpo, espírito e mente. Então, se a gente olhar como um todo, não adianta eu só me alimentar aqui da palavra e de repente não ter forças no meu corpo para servir a esse Deus. Né? Então, vamos ler aqui em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Mais barulhinho, né? Barulhinho das folhas. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 19 a 20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Como que nós estamos cuidando dessa casa? Como é que essa casa está sendo cuidada para que o Espírito tenha total liberdade de agir, não só no nosso coração, mas através da nossa saúde física, do nosso corpo, né? Assim, a gente pensando hoje por onde a sociedade caminha e anda, eu já sou formada pela Universidade Estadual do Ceará, né? Tive o privilégio de fazer uma pós-graduação em nutrição clínica e já trabalho há mais de 10 anos na área de nutrição e tive a oportunidade de ver muitas histórias em que, às vezes, muitas pessoas têm muito desejo no coração de fazer tantas coisas, mas o corpo padece e não acompanha. Quantos talvez gostariam de, na frente, servir ao Senhor, mas, às vezes, não tem energia, não tem disposição? O nosso corpo é templo do Espírito e não podemos deixar de esquecer disso. 1 Coríntios 6,12. Mais uma base para a gente pensar que Deus fala e nos deixa esse manual com vários assuntos e Ele não deixaria de fora essa parte tão importante que é a alimentação. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não me deixarei dominar por nenhuma, né? Então, muitas vezes o lícito, ele pode dominar o nosso corpo, pode dominar as nossas atitudes. E quanto nós podemos pensar, talvez, nas nossas rotinas e pensar o quanto nós somos dominados pelo desejo de comer, pela ansiedade, pela falta de tempo.
e acabamos fazendo escolhas erradas na alimentação. Então, a palavra de Deus diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, principalmente daquelas que podem fazer mal ao meu corpo, que podem fazer mal à minha família e à minha casa. Eu vou estar falando aqui de algumas coisas com relação à alimentação, a escolhas corretas, mas eu queria que vocês pensassem nesse contexto dentro de casa, né? Na sua realidade de casa e na sua vida pessoal, começar por nós mesmos, aquilo que a gente pode fazer por nós. Tá? Então, tem uma frase que eu gosto muito de utilizar no consultório que diz assim: nós somos fruto hoje do que comemos no passado. Então, você pode olhar para você, olhar para o seu vizinho e dizer: eu estou vendo você hoje é fruto do que você comeu no seu passado. Porque seremos amanhã fruto daquilo que escolhemos comer hoje. Então, temos a grande chance e ainda sempre a oportunidade de escolher corretamente e de fazer boas escolhas nas nossas vidas. A alimentação é uma questão espiritual. A gente não tem como desassociar, não tem como separar isso. A alimentação, ela faz parte de uma fatia da nossa rotina diária importante. A gente não consegue passar tantos dias sem comer, né? Às vezes até consegue, mas às vezes sem água completamente não consegue. Então, a gente precisa sempre lembrar que enquanto nós estamos fazendo algumas escolhas nas nossas vidas, estamos travando batalhas espirituais. Então, não desacredite que a alimentação é uma questão espiritual. Se a gente pensar um pouco na evolução da alimentação, para entender, vamos tentar pensar aqui. A gente sabe que a humanidade, à medida que ela vai evoluindo, que ela vai se desenvolvendo, que os anos vão passando, né, as pessoas se alimentavam por aquilo que elas conseguiam pegar na natureza. Né? Então, elas conseguiam se alimentar de alimentos à base de frutas, verduras, grãos, raízes, peixes, aves, ovos, carnes em geral. Então, antigamente, se que se alimentava? O que a nossa avó, né, o que a nossa bisavó fazia? Ela cultivava e se alimentava daquilo natural que Deus deu. Então, a gente pode parar para pensar um pouco que o que a natureza oferece nada mais é do que o que Deus oferece para nós, é saudável e até muito melhor do que quando processado e tocado pelo homem. Então, Deus nos deu uma diversidade de frutos, raízes, peixes, carnes em geral, tantas fontes alimentares, né? Às vezes, quando a gente está falando aqui eu não vou estar fazendo nenhum tipo de abordagem com relação ao emagrecimento, mas assim a saúde alimentar, pensando no bem-estar. E muitas vezes, quando a gente pensa, às vezes, em restrição alimentar, vou fazer uma dieta de emagrecimento, a gente tende, às vezes, a cortar alimentos da nossa rotina. Eu vou tirar determinado grupo alimentar, eu vou parar de comer esse grupo, geralmente corta os carboidratos, vai tentando diminuir. E o que Deus está nos fornecendo na natureza é uma diversidade, uma quantidade super variada de frutas e várias fontes de vitaminas e minerais. Um exemplo é que, ao longo dessa história, em que o homem começava a se alimentar com aquilo que vinha da natureza, ele descobriu o sal quando ele teve contato, quando ele conseguiu, por exemplo, colocar um alimento em contato com a água do mar. Ele descobriu o sal. Aí realmente teve a introdução do sal na nossa alimentação. Depois veio o mel. Se descobriu uma forma de adoçar os alimentos, mel de abelha. E aí um adoçante surgiu. Os temperos, quando as ervas eram desidratadas naturalmente pelo sol, podiam ser utilizados nos preparos alimentares e conferir sabores especiais aos alimentos. Então, à medida que esses alimentos vão entrando, um deles, por exemplo, foi o caldo de cana. O caldo de cana, que a gente escuta muito falar, ele surgiu na Índia, um pouquinho aqui de história para vocês. Ele foi difundido por gregos e romanos 300 anos antes de Cristo. E o açúcar refinado, ele surgiu na Pérsia 600 anos depois de Cristo e foi difundido por árabes e nas cruzadas romanas.
Então, esse açúcar, esse produto, ele começou a se popularizar quando ele começou a ter o seu cultivo, o da cana, no caso, espalhado ao longo do mundo, e ele começou a se disseminar. Existe um médico que eu não sei quantos de vocês já ouviram falar da dieta da proteína, Dr. Atkins. Ele foi um médico que fez e ele criou um tipo de dietoterapia, um tipo de dieta para ser seguida. E ele falou de 2 quilos de açúcar consumido por pessoa por ano, passou-se a 80 quilos por pessoa por ano, em apenas 11 gerações. Essa pode ser, talvez, a mais drástica mudança dietética na evolução do homem, em seus 50 milhões de existência. E ele fez uma constatação, porque realmente, à medida que alguns produtos industrializados começaram a entrar na história da alimentação, eles começaram a tomar lugar daquilo que era muito mais fácil de ser cultivado e colhido para o prato, para a alimentação de uma casa e de uma família. Na verdade, ao longo da história, o homem passou a trocar essa alimentação por uma alimentação processada, por uma alimentação industrializada, que tivesse algum tipo de interferência. Se a gente parar para pensar, por exemplo, ao longo dos anos foi se introduzindo corante, espessante e algumas substâncias, e principalmente açúcar e gordura, para atrair o paladar dos clientes. Então, na hora que eu incluo, por exemplo, incluo gordura num alimento ou incluo açúcar, eu consigo ter um gosto muito melhor. Se você parar para pensar aí, talvez um pouco dos seus alimentos preferidos, você vai pensar, eu acho que faz um pouco de sentido. Quando tem um pouquinho mais de açúcar, fica mais saboroso, ou quando tem um pouquinho mais de gordura, seja, por exemplo, um molho branco com creme de leite e um molho branco sem creme de leite. Né? Só pensar no sabor e lembrar que essa alimentação, ela pode, e ela teve interferências do homem, do processamento para se tornar mais vendável. Consequentemente, as doenças também chegaram. Antigamente, se morria por doenças transmissíveis, as baixas condições de vida que as pessoas tinham, e aí às vezes morriam em massa, né? As pestes. Hoje se vive mais, mas se adoece mais e mais cedo. Então hoje a gente colhe consequências de alimentações, por exemplo, que vão de uma forma muito silenciosa e sutil, minando o nosso corpo e fazendo com que a gente comece a adquirir determinadas doenças como colesterol alto, como diabetes, como AVC, muito mais cedo. Existe, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar da síndrome metabólica, hoje está muito em moda, né? Síndrome metabólica são doenças não transmissíveis, adquiridas individualmente pelas pessoas, adquirida de uma forma individual. Eu não transmito para o meu filho, eu não transmito para o meu marido, mas que são por hábitos e escolhas alimentares erradas que eu faço. E essas doenças, elas vêm assolando a população de uma forma sutil, e hoje, no consultório, você consegue, de uma forma muito triste, atender crianças de 8 anos de idade que já chegam com os exames alterados de colesterol alto, que de uma forma inocente, ou muitas vezes por uma escolha da despensa de casa, acabam ingerindo alimentos que não são as melhores escolhas e logo cedo começam a apresentar problemas de colesterol, diabetes, essas limitações que vão comprometendo a saúde. Se a gente também parar para pensar, tá, então, do que o meu corpo precisa? Se eu for falar assim, o que Deus determinou para mim como corpo, para dizer o que eu preciso como corpo? Nós precisamos de alguns grupos alimentares. Basicamente, precisamos de carboidrato, proteína, gordura, vitamina, mineral, fibra e água. São tantas opções e muitas vezes a gente, pela correria do dia a dia, acaba fazendo escolhas erradas e dispensando alguns desses grupos
que estão presentes numa alimentação variada, que você não precisa nem repetir em 5 dias. Você consegue, em 5 dias, comer de forma variada, sem repetir, e ter todos esses grupos alimentares na sua alimentação. Todos esses grupos alimentares, proteína, gordura, carboidrato, vitamina, mineral, fibra, água, a gente consegue encontrar em alimentos naturais, mas também consegue encontrar nos industrializados. Ah, tá, então quer dizer que eu posso olhar também numa prateleira de supermercado e encontrar num produto que foi processado alguns desses componentes. Encontra sim. A gente consegue encontrar sim esses grupos alimentares. Só tem um problema. À medida que a gente vai tendo um estilo de vida com muita pressa, precisando realmente de tempo, porque o tempo é pouco, a gente precisa caminhar, a gente precisa já voltar para o trabalho, porque tem que deixar um filho, ou tem que correr, porque só tem 1 hora de almoço. A gente acaba fazendo escolhas e escolhendo muito mais os alimentos industrializados. E dentro desses alimentos industrializados, eu tenho os nutrientes, mas eu tenho também alguns alimentos, alguns componentes que não são tão saudáveis assim, que acabam não somando tanto para a minha alimentação como um todo em 24 horas. Então, todo alimento industrializado, ele vai ter componentes químicos que vão receber, às vezes, um título de alimento, mas que, na verdade, não são alimento, porque eles acabam sendo, de uma forma errônea, classificados como tal. Então, a gente precisa começar a pedir discernimento do espírito para desenvolver um crivo, para desenvolver uma seletividade. Não para ficar, não gosto de cebola no arroz, não é esse tipo de seletividade, mas a seletividade de saber escolher bem aquilo que se come, saber escolher bem aquilo que se coloca dentro de uma despensa para a família, saber escolher bem num self-service, saber escolher bem no restaurante da empresa, se interessar pelo assunto e, principalmente, tentar entender, de fato, o que Deus quer para mim através da minha alimentação. Podemos pensar assim, nosso corpo ele tem uma lógica. Deus criou o corpo humano de uma forma perfeita, de uma forma incrível, com vários órgãos, sistemas, um metabolismo fantástico para funcionar. E a gente pode parar para pensar assim, o corpo, ele consome, ele gasta uma energia e ele precisa do alimento para recuperar aquela energia que foi consumida, certo? Então, pense aqui comigo. No momento em que eu peguei um alimento, que eu vou ingerir esse alimento, na hora que eu olhei para ele, eu já gastei energia. Senti o cheiro, já gastei energia. Mastiguei, mordi, gastei energia. Mastiguei, gastei energia. Engoli, gastei. Fiz a digestão, gastei. Fiz a absorção, gastei. Eu gastei muita energia para consumir um alimento. Consequentemente, tudo que tiver aqui dentro vai servir para repor o que eu gastei. Teoricamente, eu fiquei com elas por elas. Eu gastei e eu consumi exatamente aquilo que eu precisei gastar. Então, o corpo ele faz uma lógica. Por exemplo, o nosso cérebro ele é altamente seletivo. Ele diz assim, eu quero só glicose para nutrir, para funcionar. Então, você come aquele alimento sai, é digerido, é absorvido, cai na tua corrente sanguínea e ele começa a separar. Opa, a glicose eu vou mandar para cá, a proteína eu vou mandar para o músculo, porque você caminhou. E ele começa a fazer essa distribuição. E alguns órgãos, eles são muito seletivos. Por exemplo, o cérebro, como eu falei. Então, a gente precisa dispor na alimentação de uma diversidade para que eu não precise que o meu corpo fique fazendo gambiarra. Às vezes, a gente tem pessoas que são praticamente gambiarras humanas. O corpo ele fica tentando arrumar um jeito de conseguir aquele nutriente para nutrir aquela partezinha. Por quê? Porque, na verdade, ele não entrou.
Então ele começa, olha, transforma daqui, muda um pouquinho a composição dele, porque eu vou precisar funcionar. Por exemplo, pessoas que fazem a dieta da proteína, que cortam todos os carboidratos da alimentação e comem só proteína, não tem glicose, porque a glicose está dentro do carboidrato. Aí o cérebro diz assim, agora como é que eu vou funcionar? Aí o corpo transforma a proteína numa substânciazinha muito parecida com a glicose, que ela consegue, de uma forma muito forçada, passar para o cérebro. Mas, geralmente, pessoas que fazem a dieta da proteína são pessoas que sentem muito sono. São pessoas que têm comprometimento do sistema nervoso central. São pessoas que perdem a concentração. São pessoas que não conseguem acordar cedo com disposição. Simplesmente porque o corpo ele tentou se ajustar, ele tentou fazer um ajuste, ele não conseguiu 100%, porque se simplesmente tivesse sido feita uma escolha certa e esse alimento tivesse chegado na corrente sanguínea e tivesse ido para o cérebro. Então, muitas vezes, a gente não tem a dimensão do quanto o nosso corpo padece com as escolhas erradas que fazemos. A glicose é o açúcar dos alimentos. Por exemplo, o açúcar da mesa, o açúcar de mesa, o refinado, diferente da glicose, ele vai passar por vários processos químicos. A cana de açúcar, um excelente alimento, é um alimento. Por que ele é um alimento? Porque ele tem vitaminas, minerais, ele tem vários nutrientes nele, tem água, tem tantos nutrientes. A partir do momento em que eu começo a processar, eu transformo esse açúcar em um produto fino, branquinho, solto, e várias substâncias químicas tiveram que entrar para deixar ele com essa característica. E aí, ele perdeu todas as propriedades nutricionais. Aí vocês vão pensar, tá bom, mas você está falando isso e tal, por conta do açúcar. Na verdade, vários alimentos, eles passam por esse processo. Por exemplo, o leite é muito saudável. Concordam? O leite é um alimento saudável. O queijo não é um alimento saudável? Só que o requeijão, para ficar dentro daquele copinho, eles começam a colocar substâncias para ver se ele, quando dentro do copinho, com a tampa fechada, ele não muda a cor, não muda o sabor, não muda a consistência. E aí, na hora que eu estou ingerindo um alimento que poderia ser super saudável, ele vem de brinde com várias substâncias que fazem mal ao meu corpo. E sutilmente eu estou introduzindo essas substâncias no meu corpo, que algumas vezes são acumulativas, algumas vezes são liberadas e algumas vezes vão causar um mal lá na frente. Vão causar um prejuízo para a minha saúde lá na frente, lá no meu futuro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma figura aí, vocês vão ver, que é... Imagina uma árvore, certo? Uma árvore seria um carboidrato complexo. Quer dizer, uma árvore, essa árvore parece ser uma árvore grande. Se eu fosse tentar quebrar essa árvore, eu teria bastante trabalho, né? Teria que começar, talvez, a tirar os galhos menores, depois ficariam os troncos que estão para cima, teria um trabalho para cortá-los, até conseguir o tronco central ter que partir ele todo, para que eu possa deixar ele no montinho de terra. No momento em que eu estou digerindo o carboidrato complexo da minha alimentação, que seria o quê? Pão, aquele alimento que vem, o que está nas frutas, o que está no macarrão, o que está nessa alimentação que é o carboidrato, que são as massas, são as batatas, a beterraba. Quando eu estou pegando esse carboidrato, o meu organismo está tendo um maior trabalho para chegar na unidade mínima, que seria a glicosezinha que, por exemplo, o meu cérebro precisa. Já os carboidratos refinados, que é a farinha de trigo branca, por exemplo, é um refinado, ele já está mais ou menos cortado. E o açúcar seria o exemplo dessas raspas de madeira. O meu corpo, ele praticamente não tem trabalho nenhum para chegar, para receber essa quantidade de açúcar, que muitas vezes nós chamamos
que algumas pessoas, né, e nutricionalmente a gente chama às vezes de bomba calórica. Tem um autor, Fernando Carvalho, que ele diz que o não alimento, que o açúcar é um não alimento, um composto químico puro isolado de uma gramínea, que seria a cana-de-açúcar, que travestido de um alimento, ele vem impregnando a alimentação humana e transformando ela numa ração patogênica, quer dizer, transformando ela numa alimentação que vai sutilmente minando o nosso corpo, a nossa saúde, os nossos ossos, né? Às vezes a gente não imagina, por exemplo, que um açúcar em quantidade elevada numa alimentação pode dar futuramente uma osteoporose, porque ela rouba cálcio, impede essa absorção de cálcio na alimentação, no corpo, para que ele realmente funcione como parte dos ossos. Então, são vilões silenciosos que o nosso corpo vai padecendo ao longo do tempo. Quando a gente ingere o açúcar naquela condição, o corpo diz assim, ótimo, muita caloria, chegou tudo de uma vez. Mas a minha unidade mínima, a minha célulazinha, as minhas várias e milhões de células espalhadas no corpo não receberam os nutrientes. E aí, por não receberem os nutrientes, o que acontece? O nosso corpo diz assim, beleza, eu tenho muita caloria, vou armazenar, mas eu tenho uma notícia para dar para você, corpo. E principalmente a mente. Eu ainda estou com fome. Porque eu estou com fome de coisa saudável. Eu estou com fome de nutrientes que vão nutrir a minha célulazinha lá na unidade mínima. Então, às vezes, a gente se engana comendo só caloria, não tendo valor nutricional, e muitas vezes isso faz com que o nosso corpo ele continue pedindo. Sabe um exemplo quando isso acontece? Sabe grávida que parece que tem uma fome infinita, que não passa nunca, né? Come, está com fome. Come, acabou de comer e está com fome. A grávida, por estar gerando uma criança, ela tem uma necessidade calórica aumentada e nutricional. Não só de caloria, mas ela precisa de mais nutrientes. Porque ela está dividindo tudo aquilo com o bebê. E essa fome ela não passa, porque muitas vezes ela não come a quantidade de nutrientes na sua alimentação normal, na rotina, antes de estar grávida. Estando grávida, não come e o corpo fica dizendo, peço mais, eu quero mais alimentação. Então, isso serve para qualquer ser humano. Se você não come aquilo que o seu corpo precisa, aquilo que Deus disponibilizou na natureza, o seu corpo, de uma forma sábia, porque Deus assim criou, diz, você ainda está com fome, porque o seu corpo não está bem nutrido. Então, o açúcar ele tem essa característica. Muitas vezes, essa é uma característica que a gente chama, por exemplo, de fome oculta. Quanto mais açúcar eu como, mais fome eu vou ter. Quanto mais nutrientes, como refrigerantes ou alimentos doces, que eu como, que vão me satisfazer somente naquele momento, eles vão ser absorvidos tão rápidos, que rapidinho eu vou sentir fome de novo. Quem aqui já fez uma experiência de comer, por exemplo, num café da manhã, um dia? E quem não fez pode ter a oportunidade de se permitir experimentar ter essa experiência. Se você tomar no café da manhã, por exemplo, um pão carioquinha, você pegar um pão carioquinha no café da manhã, você come e marca no relógio. E depois, no outro dia, você come um pão integral e marca no relógio. Quem já fez essa experiência sabe mais ou menos o que acontece. Quando comeu o que sente fome mais rápido? Com o carioquinha. Por que com o carioquinha? Porque com o carioquinha eu sou quase um tronco. Eu não sou uma árvore. Porque tem muita coisa refinada. Eu estou dando um exemplo aqui do carioquinha, mas tem vários alimentos que são feitos com os produtos que são refinados, eles entram muito rápido no nosso corpo e a gente sempre sente fome rápido, né? Quem nunca teve aquela sensação de eu comi macarronada e já estou com fome? Se tivesse comido a feijoada, não estava com fome ainda, né? Por quê? Porque o alimento refinado, ele entra mais rápido, ele é processado e guardado mais rápido do que um alimento que seja complexo e que tenha uma maior quantidade de vitaminas e minerais. Existe um outro mal muito confundido pelos pacientes. Por exemplo, eu recebo pacientes no meu consultório e dizem assim, mas como é que pode? Eu estou com meu colesterol alto aqui, meus triglicérides, meu sangue está cheio de gordura e eu não como gordura.
na verdade, se você checar e fizer um recordatório da alimentação dessa pessoa, você vai perceber que existe muito açúcar ou carboidrato, que não é o complexo que tenha fibra, dentro da alimentação daquela pessoa. Então, comer muita massa refinada também pode alterar o colesterol. Mas como assim? Massa é uma coisa e gordura é outra. É assim, pensa aqui comigo. A gordura, ela mora em mansão. Cabe muito. Por isso que a gente vê pessoas que aumentam de peso e continuam aumentando, e às vezes casos que parece que não tem fim, a pessoa não para de aumentar. E o carboidrato, ele mora em kitnet. A glicose, ela mora numa casinha pequenininha. O que acontece quando ela entra no organismo da gente? A glicose, aquela quantidade exagerada de glicose que veio das massas, não veio da gordura, o fígado diz assim, epa, pode parar. Para, porque aqui não cabe, é um kitnet muito apertado, não dá para a gente ficar junto. Tá bom, o fígado diz, tá bom, para não ter briga, eu vou pôr roupinha de gordura em todo mundo, e todo mundo como gordura agora vai cair na corrente sanguínea e vão todo mundo morar em mansão. Porque, enfim, dá e sempre cabe mais um, e vários. Então, nesse caminho, às vezes a gente tem até o prejuízo da arteriosclerose, que é aquela doença cardíaca das pessoas que têm as veias entupidas. Não tem nada a ver com gordura, às vezes, mas tem a ver com escolhas erradas que a gente faz na nossa alimentação. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é com o intuito da gente não só receber essas informações, mas pedir ao Senhor, e a minha oração nessa noite é que o Senhor pegue todas essas informações, o Espírito traduza no coração de cada um de vocês, para que escolhas certas e que de uma forma em parceria com o seu irmão, em parceria na sua casa, tentando conscientizar os seus de casa, vocês possam mudar uma história que não parece desenrolar para um fim muito feliz, que é a saúde da humanidade. A saúde dos servos do Senhor, que tem muita seara, tem muito lugar para trabalhar, mas que muitas vezes não tem a energia, não tem a saúde e não tem a força. Porque muitas vezes são dominados pela ansiedade, dominados pela tristeza, dominados pelo descontar. Vou descontar essa tristeza que eu tive na alimentação. Dominados pela preguiça de procurar pensar, talvez um dia antes, a sua alimentação, e não só na hora. Né? Então, exige todas essas questões que são prejudiciais na alimentação. Para você saber se você está no risco de alguns anos, para quem ainda não apresentou essas doenças das síndromes metabólicas, que é pressão alta, diabetes, né, problema de circulação e tantas outras doenças, é uma regrinha básica. Você pega em casa uma fita métrica, mede a cintura na altura do umbigo, e está aí a regrinha. Se você quiser anotar para testar em casa, fazer com seus parentes, se essa circunferência masculina, no caso dos homens, for de 94 a 102, no caso, ou menor, você está fora de risco, meu irmão. Mas se tiver maior, alguma coisa precisa acontecer, porque o corpo já está enviando sinais de que dentro, metabolicamente, tem alguma coisa que não está andando bem. E para as mulheres, menor do que 88 centímetros. São regrinhas básicas e, às vezes, detalhes pequenininhos, como medir uma cintura é capaz de determinar como é que você está, para onde você está indo e como você vai estar daqui a alguns anos. Muitas vezes, os alimentos ruins, eles são disfarçados. Existe um órgão chamado FDA, que é um órgão americano chamado Food and Drug Administration. Ele é um órgão que preconiza o que tem que ter dentro de um produto. Sabe aquele rótulozinho com aquele monte de número que a gente vê atrás, às vezes, dos alimentos? Todos esses rótulos, eles contêm informações